Bom, pessoal, a gente vai continuar então com o item 6, falando sobre a lei de Ohm, que é a descrição da relação entre a tensão e a corrente em um elemento de circuito. Então, aqui no nosso guia, a gente pode ver essa expressão para um elemento resistivo, que é o nosso interesse por enquanto. Essa razão entre a variável tensão e a variável corrente é dada, no caso do resistor, pelo valor R da sua resistência. No desenho, nessa ilustração, nós marcamos bem a tensão, a diferença de potencial nesse elemento, colocando, então, o sinal positivo no ponto de maior potencial e o sinal negativo no ponto de menor potencial. Eu vou falar mais um pouco para frente, no item para frente, mas só para lembrar que toda vez que uma corrente atravessa um elemento, nesse caso o elemento resistivo, nós temos uma queda de potencial elétrico do terminal onde a corrente entra em relação ao terminal onde a corrente sai. Então, ela provoca uma queda de potencial elétrico que tem a ver com aquela conversão, com aquele consumo, com aquela transformação de energia que nós vimos no item sobre a potência. Então, por isso que a gente usa essa marcação. Essa marcação, ela segue a direção, o sentido da corrente. Então, mais uma vez, onde a corrente entra, o potencial é mais positivo do que o terminal, aqui no caso o terminal B, onde a corrente sai. Então, a lei de Ohm é essa expressão que descreve como essas duas variáveis se relacionam. Se nós destacamos a corrente, isolamos a corrente na expressão, a gente vê que a corrente ela é inversamente proporcional à resistência elétrica do elemento resistivo, do resistor. Então, quanto maior a resistência, menor é essa corrente, que no caso aqui é a corrente I. Sempre tão dependendo da tensão nesse resistor. Nós poderíamos também isolar aqui a nossa tensão VAB. Então, o VAB seria a resistência vezes a corrente I1 nesse elemento, que é uma cara que vocês veem comumente a lei de Ohm expressa, né? Só para lembrar aqui das unidades, o V de tensão, diferente de potencial, é volts, é dado em volts, o R, que é a resistência, é dado em ohms, e a corrente é dada em ampere. Bom, nós temos também no nosso guia aqui de aula uma representação gráfica da lei de Ohm. O que é isso? A gente enxerga graficamente como essas duas variáveis se relacionam. Então, aqui a gente tem no eixo X a variável diferença de potencial, ou tensão, VAB, em volts, e aqui no eixo Y, no eixo das ordenadas, a gente tem a corrente I1 em ampere. Então, a gente vê que o gráfico dessa relação, o gráfico dessa função que expressa a corrente em função da tensão é um gráfico linear. É uma reta, e então a gente conclui, né, visualmente, que essa relação é uma relação linear e a inclinação dessa reta é dada justamente pelo valor R da resistência. A gente pode ver isso, enxergar graficamente e concluir e também juntar as duas análises aqui através da expressão para chegar a essa conclusão. Então, é uma outra maneira de mostrar, de visualizar a lei de Ohm, como essa relação gráfica linear entre a tensão, a variável tensão, o diferente de potencial, e a variável corrente elétrica no elemento. Como vocês já perceberam, a lei de Ohm
é essencial nas nossas análises de circuito, e ela vai permitir que nós calculemos a tensão ou a corrente ou a mesma resistência para um resistor em um circuito qualquer. Então, a gente sempre que a gente quiser saber, por exemplo, a queda de tensão, dada uma corrente, dada a resistência, a gente recorre à lei de Ohm. Então, a lei de Ohm é muito usada nesse ponto em que nós estamos, na verdade, para toda a análise de circuito, é bom a gente ter bem tranquilo esse conceito. E o que representa essa equação? Não só decorar o VRI, mas sim entender bem essa relação, inclusive com auxílio da representação gráfica. Eu queria mostrar uma simulação, vou deixar a referência aqui do vídeo para vocês, em que nós podemos visualizar o funcionamento da conhecida já nossa lei de Ohm. Então, o que a lei de Ohm diz? Ela relaciona uma tensão num resistor com a resistência desse resistor e a sua corrente. Então, aqui o circuito ilustrado, ele tem uma bateria como fonte de tensão, uma pilha, e tem um elemento resistivo representado aqui. E os circuitos, os condutores do circuito são ilustrados através dessas chapas metálicas em amarelo. Então, como a gente vê, o terminal 1 do resistor ele está conectado à bateria, ao positivo da pilha, através dessa primeira chapa, e o negativo da pilha está conectado ao terminal 2 do resistor. E aí, como a gente já estudou anteriormente, a fonte, essa pilha, fonte de tensão VCC, provoca no circuito uma diferença de potencial. Então, ela fornece aqui uma elevação do potencial elétrico. Então, existe uma diferença de potencial elétrico entre o mais e o menos da fonte, representada por esse degrau, essa diferença de altura mesmo. E aí, essa diferença está relacionada com uma força elétrica produzida por essa fonte de tensão. E essa diferença de potencial ela é aplicada no elemento resistivo. Então, olha, o resistor ele está exatamente entre esse potencial, né? Essa diferença de potencial aparece aqui entre os terminais do resistor. E aí, como consequência disso, circula uma corrente representada pelo fluxo dessas bolinhas vermelhas. Então, o que a gente vai ver aqui? Então, quando a gente tem uma situação com um V fixo e um R fixo, a gente tem um certo valor de corrente I. E aí, quando a gente simula, a gente vê o fluxo dessas cargas e a velocidade dessa passagem dessas cargas, ela indica, ela dá a ideia, então, da corrente elétrica. A corrente elétrica é carga por tempo. Então, tem a ver, né, depende dessa velocidade com que as bolinhas atravessam o circuito. E aí a simulação vai mostrar como que nós podemos alterar essa corrente. Então, o primeiro jeito é modificando a tensão. A tensão ela vai ser aumentada, aumentando-se aqui, introduzindo-se em série uma segunda pilha. A tensão da fonte ela vai ser duplicada. E é isso que acontece nessa ilustração. Observem que o degrau, a diferença aumentou, ou seja, a minha nova fonte, que é a somatória dessas duas fontes, né, da tensão das duas fontes, ela provoca uma diferença de potencial maior aqui, o dobro, e essa diferença aparece no resistor. Tá vendo? Então, esse degrau aumenta e, consequentemente, a corrente elétrica vai aumentar. Se nós pegarmos a lei de Ohm, I é V sobre R. Então, se o R permanece constante e a gente aumenta o V, a corrente aumenta. Então, esse aumento ele é ilustrado pela velocidade maior das bolinhas. Se nós rodarmos aqui, a gente percebe que elas vão passar mais rapidamente. Então, a gente tem uma corrente elétrica maior nesse caso. Tudo bem? Então, o valor da corrente pode ser associada a essa velocidade do fluxo de bolinhas. Uma segunda maneira, então, de se modificar a corrente do circuito,
com um resistor somente, é alterando a resistência e mantendo a tensão igual. E é isso que a gente vai fazer agora na próxima situação. Então, a simulação vai mostrar exatamente isso. O resistor ele vai ser alterado, e aí, como que isso é feito? A ilustração é de que, quando eu diminuo esses dentinhos, essa inclinação dos dentes do resistor, essa diminuição, ela facilita, é como se ela facilitasse a passagem, a descida das bolinhas. E aí, isso dá uma ideia do que é a resistência, né? Quanto menor a resistência, menor a dificuldade da passagem das cargas. É uma representação. Quanto maior a resistência, quanto maior aqueles dentes, aquela depressão causada pelos dentes, maior a dificuldade das bolinhas passarem. E aí isso mostra uma resistência maior. Então aqui o que foi feito foi uma diminuição da resistência, e a fonte aqui é a mesma daquele caso original, uma pilha só. E aí o que acontece? Olha, a corrente também aumentou. Se nós compararmos com aquela situação inicial, nós temos uma corrente maior, porque o fluxo de bolinhas, né, que a passagem delas, ela está mais rápida do que nesse caso inicial, onde a gente tinha uma corrente menor. Então, quer dizer, nós, naquela situação, né, diminuímos a resistência para aumentar a corrente. Então, se nós lembrarmos da lei de Ohm, I é igual a V sobre R. Então, se eu diminuo R, eu também consigo aumentar o I. Então, isso é importante para a gente entender o funcionamento dos N circuitos que nós vamos estudar daqui para frente. Então, só para lembrar da expressão da lei de Ohm, a gente tem V, que é a tensão igual a RI. Então, V é a tensão no resistor, é um VR, e R é o valor da resistência, e I é a corrente que passa através deste resistor. Então, no primeiro caso, então, a gente está querendo alterar a corrente, e aí no primeiro caso, o que é feito é o aumento da tensão da fonte. Consequentemente, se nós isolarmos então aqui a corrente, a gente tem que a corrente é um VR sobre R. Então, se eu aumento a corrente e mantenho o resistor constante, aqui, constante, a gente aumenta também a corrente. É o que a gente fez quando nós dobramos, introduzimos uma segunda pilha no circuito. Quando a gente mexeu na resistência, então vou colocar aqui novamente a expressão, o que foi feito? Foi feita uma diminuição do valor da resistência. Então, a representação lá mostra primeiro uma resistência com os dentinhos maiores, mais inclinados, e uma outra resistência assim. Então, aqui, ó, esse R1, aqui a gente teria um R2, o R1 é maior do que R2. Então, o que foi feito foi uma diminuição do R, mudando de R1 para R2. E aí, o que a gente teve? Se a gente diminui a resistência, mantendo a tensão constante, a gente tem um aumento da corrente. Então, a corrente ela passa aqui na resistência menor, a corrente que passa na resistência menor é maior, então eu aumento a corrente. Então, é o que foi ilustrado ali com aquela mudança